Olá, E aí, Fernando, tudo bem? professor, tudo bem? Tudo ok? Tá me ouvindo bem? Te ouço bem. Deixa eu só Muito bom. aumentar um pouquinho aqui. A gente entrou bem no horário. Acho que o Instagram começa a mandar as mensagens aqui para avisar o pessoal. Mas, cara, primeiramente, deixa eu te agradecer. Obrigado por topar falar comigo hoje. Eu acho que, cara, você tá há muitos anos estudando um assunto que tá agora tá no hype do hype do hype do hype. Mas acho que é uma construção de longo prazo aí de carreira e tudo mais, e acho que ter alguém como você aqui é muito bacana. Obrigado aí pela participação. Fernando, eu que agradeço a oportunidade, né, poder falar com a comunidade tech, sua comunidade aí que é tão vasta, inclusive. Então, assim, eu que agradeço o convite. Vai ser muito bom. Acho que vai ser uma troca de conhecimento e informação muito válida. Cara, com certeza vai ser muita. Eu tenho muita coisa para aprender aqui hoje com você. Eu sou um usuário hardcore assim de chat GPT e afins, né? Eu uso bastante. E eu acho que a temática de engenharia de prompt é uma temática que está começando a pegar mais agora, assim. Ela faz muito sentido, mas ela acho que as pessoas ainda não sabem o que é isso, né? Muita gente não sabe o que é isso. O pessoal está aprendendo agora o que é, está aprendendo agora que se você escrever as coisas de uma forma melhor, você tem um resultado melhor, né? Mas antes de entrar no tema, eu queria falar um pouquinho do professor, né? Eu queria apresentar um pouco o histórico aqui do professor Jefferson. Eu estou até com o seu LinkedIn aberto aqui, porque é muita coisa que o cara fez, mas ele é tecnólogo pelo Cefet da Paraíba, lá no ano 2000, começou faz tempo já, né? Fez mestrado em ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, na FGV, tem uma pós-graduação em finanças pela PUC do Rio Grande do Sul e fez recentemente, já há 2 anos aí, concluiu o doutorado em ciência da computação, né, usando inteligência artificial ali em projetos de risco, pelo que eu entendi, na Universidade Federal de Pernambuco. Então é um longo histórico acadêmico. Eu tenho também um histórico ali de empresas, né, que o senhor passou. Se o senhor quiser se apresentar rapidinho para a gente aí, Sim, sim. ia ser bem bacana. Sim, Fernando, obrigado pela apresentação, né, pela introdução. Para complementar, né, tanto acho que você como eu somos eternos curiosos, né? A gente está sempre buscando aprender. Depois que eu terminei o doutorado, eu entrei num pós-doutorado. Muita gente pergunta o que é que tem depois do doutorado. Aí você tem um pós-doutorado. Caramba! Atualmente, pois é, atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado na Universidade de Pernambuco, com a pesquisa em inteligência artificial e gerenciamento de projetos. Inclusive, estou dando aula na Universidade de Pernambuco. E complementar essa minha atuação acadêmica, eu dou aula em alguns MBAs, já dei aula na graduação em ciência da computação, dou aula em alguns dos MBAs, já dei aula como professor convidado na Universidade do Rio Grande do Norte também, e sou professor corporativo. Como professor de ensino corporativo, eu pude dar aula para algumas instituições, algumas das nossas multinacionais brasileiras, como a Heineken, a Gerdau, Laboratório Axê, a Energisa também. Na Gerdau, eu já sou responsável pelo programa de ciência de dados e machine learning, uma parte da IA, já há 4 anos, junto com uma startup chamada Fabwork. Então, assim, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu espero muitas perguntas, a gente possa conversar bastante sobre como você falou, né? Engenharia de prompt, que não é algo novo, mas que com essa democratização da inteligência artificial está sendo bastante falada, bastante atualizada. Pô, bem bacana, o senhor falou que não é algo novo e acho que para a maioria das pessoas assim parece que é algo que surgiu hoje, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho, para quem não está familiarizado, né, o que é essa tal da engenharia de prompt? E surgiu agora, depois que lançou o ChatGPT, ou já existia antes? Pode explicar um pouquinho mais do assunto? Claro, entre as várias áreas, Fernando, que existem na inteligência artificial, quando você para estudar a inteligência artificial, a gente tem robótica, tem agentes inteligentes, tem uma área que chama processamento de linguagem natural, certo? O NLP, Natural Language Processing. Essa área, que vamos dizer assim, foi de onde está sendo derivado tudo isso, né, da engenharia de prompt, já era uma área responsável por estudar a forma como a gente vai interagir usando linguagem natural com as máquinas, né? Com o software com as máquinas. Então, digamos assim, vamos tratar como sendo o avô do que a gente conhece hoje como os LLMs, né? Que são baseados
em redes neurais. Então, engenharia de prompt é um termo que já se tratava quando a gente trabalhava essa parte de processamento de linguagem natural. Como você falou muito bem, para muita gente é algo que começou em novembro de 22, que foi quando surgiu o ChatGPT. Mas não, a engenharia de prompt em si é algo que já existe há bastante tempo. Interessante, interessante. Assim, eu entendo como a engenharia de prompt, quando o tipo de input que você coloca ali, né, para ter uma saída melhor do resultado do modelo que você está usando. Você pode falar um pouquinho mais sobre quais são os casos de uso que realmente a engenharia de prompt traz impacto? E qual que é a diferença de saber o que está fazendo versus não saber o que está fazendo ali, só escrever no chat GPT, por exemplo? Claro. Veja só, se a gente parar para pensar no que a gente está fazendo hoje, há um pouquíssimo tempo atrás, eu digo pouquíssimo mesmo, você falou da minha formação em 2000, eu não peguei, e falando para o público técnico, eu não peguei programação que a gente chama de baixo nível, que era trabalhar com COBOL, trabalhar com Natural Database, e lembre-se que antes disso a comunicação com máquina era através de cartões perfurados. Então veja quanto a gente avançou para a linguagem de alto nível como o Python, e agora, a possibilidade da gente conversar com a IA usando linguagem natural. Isso é fantástico que a gente está fazendo. Então, através de uma linguagem natural, a mesma linguagem que a gente está tratando aqui, a mesma linguagem que a gente trocou informações no WhatsApp, né? Escrevendo como a gente escreve no WhatsApp, hoje eu consigo pedir a uma inteligência artificial alguma coisa. Mas a questão é, a inteligência artificial não tem como estar na minha cabeça, Fernando, para que quando eu digo assim, explique inteligência artificial, ela saiba que especificamente das áreas que eu falei, eu quero que ela fale sobre processamento de linguagem natural. Ela não está na minha cabeça. Então, um dos grandes problemas que existem hoje na questão da comunicação, da conversação com LLMs, com IAs, você ser mais específico. As pessoas são muito vagas. A gente espera que a inteligência artificial ela faça coisas que ela não faz ainda, como entrar na nossa cabeça. Então, é preciso que a gente seja mais específico. Ao invés de dizer, trazendo alguns exemplos, ao invés de dizer, fale sobre inteligência artificial, eu deveria ser mais específico. Fale sobre processamento de linguagem natural, que é uma área da inteligência artificial. Veja que agora sim ela tem maiores probabilidades de me entregar um resultado melhor do que eu falo sobre A, na minha cabeça eu esperava falar sobre robótica e ela fala sobre LLMs, que está mais em alta. Então é preciso que a gente seja específico. Você perguntou aqui questões de casos de uso. Muitos casos de uso hoje são, e veja, a gente está interagindo com um modelo de linguagem. Então, a maioria dos casos de uso hoje vão ser o retorno ou a escrita de texto, certo? Retorno à escrita de texto. Lembrando que a gente está falando de uma IA generativa. Se é generativa, ela gera texto, mas existem as IAs generativas de imagem, de vídeo. Midjourney é uma IA generativa fantástica de imagem, que eu já uso há bastante tempo também, mas vamos focar para o pessoal entender no chat GPT de texto. Quais são os principais cases? Geração de relatórios. Imagina que quando eu falo em gerenciamento de projetos e como tech leader, o tech leader vai precisar, o líder tech vai precisar gerar relatórios. Se a gente parar para pensar, Fernando, cada participante de um projeto de desenvolvimento de software, cada stakeholder, trazendo uma nomenclatura da gestão de projetos, que eu sei que você conhece também, tem uma expectativa. Então, na hora de solicitar o chat GPT para gerar um relatório, por que, como a gente faz hoje sem IA, ele gera um único status report para todo mundo? Ele vai encontrar cada pessoa com uma expectativa diferente. Então, um grande case hoje seria pedir ao chat GPT que gere relatórios de acordo com a expectativa de cada um stakeholder. Então, um case hoje, geração de relatório, a escrita de um e-mail. Imagine você estar no meio de um grande problema, Fernando. Um cliente que está em vias de encerrar o contrato de desenvolvimento de software com a sua empresa. Consegue perceber que a troca de informações, o e-mail, o tom do e-mail que eu vou enviar para esse cliente tem que ser muito bem pensado. Não pode ser aquela troca de e-mail, aquele reply que a gente faz sem pensar no dia a dia. Então, na hora de usar um outro case, poderia ser usando o chat GPT, ou qualquer outra, chat GPT, Gemini, Copilot, qualquer IA generativa de texto, seria especificar o tom do e-mail. Você pode até dar um contexto para a IA generativa, partindo do princípio que a empresa atrasou alguns itens, o cliente está insatisfeito, escreva um e-mail
com um tom específico para poder, digamos assim, fazer com que o cliente continue engajado no seu projeto. Então, esses são alguns dos cases. Tem inúmeros cases relacionados de professores. Eu já dei palestra para professores, Fernando. Um case, por exemplo, seria geração de ajudar. Lembrando que isso aqui é sempre auxílio. A IA ela não está para substituir ninguém, é para auxiliar. Por exemplo, na geração do plano de aula. É algo que o professor precisa fazer todo início de ano, todo início de semestre, geração do plano de aula. Então, o professor ele pode, através do prompt correto, da escrita correta, pedir que gere um plano de aula de acordo com o template da instituição. O plano de aula contenha um conjunto X, Y, Z de atividades. Isso já é um grande passo para um professor. Nossa, eu acho muito bacana esses casos justos que você comentou. Inclusive, eu uso para várias dessas coisas. Assim. Então, por exemplo, você comentou de mudança de tom de uma mensagem. Né? Eu escrevo muito. Né? Hoje, como gerente, eu acabo escrevendo bastante, mando mensagem para muita gente, né? Tem que escrever feedback. E às vezes você quer ajustar o tom. Né? Então, pô, eu jogo lá, falo, como é que tá esse tom aqui? Analisa para mim. Muda um pouco. Né? E ele faz sugestões muito boas e que eu acho que eu consigo aproveitar bastante no dia a dia. E eu achei interessante também o que o senhor falou ali sobre a parte dos outros tipos de ser generativo ali, né? Por exemplo, de imagem, né? Eu estava pensando o quão importante é você fazer um bom prompt no Midjourney mesmo, porque eu já entrei no Midjourney, eu vejo ali aquelas imagens fabulosas que o pessoal faz, e na hora que eu tentei gerar algumas, né, do tipo, pô, cara, eu quero uma imagem desse jeito, assim, não fica igual. Por quê? Porque eu não sei exatamente como fazer um prompt que vai me trazer umas imagens daquele nível, né? Então eu acabei olhando muito como outros construíram o prompt ali para aprender um pouco e tentar fazer algumas imagens mais parecidas com o que eu queria, né? Até consegui recentemente melhorar um pouco, mas eu percebo que quando você faz um prompt muito bom, até a sua imagem ela fica especialmente bonita, assim, né? Até no próprio Sora, hoje em dia, quando você entra lá, tem vídeos fantásticos, literalmente fantásticos, mas se você não souber escrever, ele não fica tão bom. Esse é o princípio de tudo hoje em dia, Fernando. Eu defendo o seguinte, que mais do que a resposta, certo? Mais do que a resposta é saber perguntar. A gente vive numa era que saber perguntar hoje em dia é mais importante que a resposta. Uma analogia para a matemática, né? Saber preparar a equação hoje é mais importante do que a resposta da equação. Como você falou muito bem, se você sabe a forma de perguntar, você tem um bom resultado. Se você pergunta de forma genérica, sem muito compromisso, ele vai te responder de forma generativa, genérica e sem compromisso também. O que me ajuda até a defender o seguinte, Fernando. Por que eu acredito que o programador ele não vai perder emprego, não vai ser substituído? Por que eu acredito que o profissional de marketing ele não vai perder o emprego, não vai ser substituído? O cineasta que está gerando lá no Sora não vai ser substituído. Porque até para saber perguntar, você precisa ter conhecimento técnico. Talvez alguns dos prompts das imagens que você viu geradas no Midjourney tenham sido geradas com a preocupação do ângulo da câmera, de qual máquina fotográfica foi utilizada. Eu digo isso porque eu estudo, até para a elaboração dos nossos vídeos, eu estudo cinema, estudo fotografia. Legal. Então, até para isso, você precisa saber perguntar. Você precisa ter o conhecimento. Se você vai pedir para uma IA generativa ajudar você no auxílio do desenvolvimento de uma parte de um software, você precisa saber perguntar, precisa ter o conhecimento da engenharia. Por isso que eu acredito que ela vem para somar, vem para ajudar, nunca para substituir. Nossa, faz total sentido, assim. Acho bem bacana. Tem muito hoje em dia, essa desconfiança, né, de que alguns empregos, pode ser que algumas coisas realmente acabem, mas não é exatamente acabar, né? Eu acho que tem um auxílio muito grande que a IA traz para você e, ao mesmo tempo, ela gera outras possibilidades também, né? Possibilidades de você conseguir tirar um trabalho, às vezes, muito mais operacional da sua mão e partir para uma coisa mais estratégica, né? E até quando o senhor comentou ali sobre saber pedir, né? Então, saber pedir sobre a câmera, sobre o ângulo, eu acho que às vezes quando você vê uma resposta genérica de um gerador ali, né? De um chat GPT, se você é daquela área, você sabe que aquilo ali não está tão bom assim, né? Então, eu gosto muito de iterar nas respostas e eu acho que é aí que eu consigo melhorar muito o que eu quero, né? Então, na hora que eu começo a iterar, começo a discutir, começo a perguntar mais coisas,
a qualidade da resposta vai aumentando muito, porque eu tenho a impressão que eu estou colocando também o meu conhecimento para dentro do chat GPT naquele momento. Mas com certeza, veja só, isso que você já levantou é uma boa prática. Entre diversas boas práticas que a gente pode discutir, algumas que eu ensino nas minhas aulas, uma delas é saber iterar. As pessoas pedem ao chat GPT, numa primeira interação, pedem ao chat GPT, ele entrega algo que não era o que a pessoa esperava. Lembrando que ela não está na minha cabeça, então se eu peço uma coisa genérica, ela vai para o lado genérico que for, né? Por trás da IA tem muita estatística. Então, estatisticamente, ele vai trazer qualquer coisa. Mas algo que você pode fazer, é muito natural, é desenvolver essa conversação. É você poder dizer assim, não era bem isso que eu queria. Trate Uhum. dessa forma XYZ. Isso a gente falava assim, até talvez até mais do que hoje em dia, das alucinações. Lembra das alucinações? De Sim. alguma forma, as pessoas falam menos, que pode ser porque os modelos estão melhores e pode ser também porque as pessoas estão começando a utilizar mais. Teve uma vez que minha esposa é contadora, então não é da área técnica, ela foi usar o chat GPT e ela fez uma pergunta relacionada a legalidades. O chat GPT trouxe uma informação baseada num artigo da lei que não existia mais. Que é que, ou seja, alucinou, né? O que é que ela fez? Ela disse, olha, partindo do princípio que o artigo não deve mais ser levado em consideração, aí ela desenvolveu a resposta dela e o ChatGPT retornou. Não, é realmente, o artigo deixou de ser considerado a partir da data tal. E deu a resposta que ela queria. Então, se ela tivesse ficado na primeira interação, ela ia se decepcionar com aquilo ali. Então, uma boa prática, excelente prática, é realmente fazer isso. Tem uma mais, Fernando, já adiantando algumas boas práticas que eu faço, é o seguinte: eu elaboro o prompt, e a gente vai falar um pouco mais, eu elaboro o prompt, e eu já digo a ele o seguinte, antes da primeira resposta, eu digo, faça as perguntas que você entender necessárias para melhor entrega, para melhor elaboração da resposta. E tem vezes que ele prepara e me entrega a resposta completa, sem pergunta, mas por mais de uma vez o meu prompt resultou de perguntas da IA. Então ela pergunta, olha, o público-alvo é esse mesmo? Você está pensando dessa forma? Veja que realmente que interação, que conversar com a IA. Aí você lá escreve, não, é realmente dessa forma. Não, eu estava pensando diferente. E aí a resposta vai vir dessa forma, cada vez mais próximo do que você quer, né? Do que vai lhe ajudar. Bem bacana. A Andressa escreveu algo interessante no chat aqui. Ela colocou transformações profundas na dinâmica de trabalho. Né? Os profissionais de excelência não serão substituídos. Né? Esse caso que o senhor contou sobre a sua esposa, né? O caso dela conhecer a lei, saber que não estava mais válida naquele momento, é o que fez também o chat GPT conseguir trazer uma informação muito melhor, né, para ela ali e conseguiu buscar o que ela queria, né? E é muito legal essas boas práticas que o senhor está falando. Tem algumas outras boas práticas que o senhor acha fundamentais aí para quem está criando prompts hoje em dia? Tem sim, Fernando. Tem diversas fórmulas, principalmente para quem está começando. Essas fórmulas eu acho que ajudam bastante. Tem uma fórmula chamada CREATE, certo? CREATE é do acrônimo, o acrônimo significa o C, que é de caractere. Então você dá uma persona, um papel para o chat GPT. Isso acontece, Fernando, quando você diz assim, agindo como um tech lead, com 20 anos de experiência na elaboração de estrutura de desenvolvimento de software e condução de equipes em projetos de petroleira. E aí você faz a sua pergunta. Desenvolva o software que faça conexão e tudo mais. Veja, Fernando, que na maioria das vezes, só por adicionar esse C, o create, cada parte do create é uma ação. Como eu disse, o C é a caracterização, o papel, o R do create é o request, a requisição, isso nunca pode faltar porque é o que você vai fazer. Mas se você adiciona esse, o primeiro está dando um contexto, está dando um papel, a IA vai saber como ela quer que você haja, então você restringe as probabilidades de entrega e aumenta a probabilidade dela te entregar algo que é mais certo. Então, por exemplo, a fórmula Create é uma boa prática que eu costumo ensinar, que, como eu disse, o C é a caracterização, o R é a aquisição, o E são exemplos. Então, cada um desses é uma ação que você vai colocar no prompt. Ele pode ficar um pouco maior, mas veja só, para quem vai te entregar um plano de aula completo, para quem vai te entregar trechos de código para que você possa melhorar, otimizar o seu tempo. Então, vale a pena você perder um pouco de tempo customizando, criando, para poder você conseguir entregar. Então, o Create é uma forma que eu recomendo a todos, vale a pena, é uma primeira boa prática. De tudo que eu de todas essas partes do Create,
Se você começar a colocar o C do papel, da contextualização e a requisição que não pode faltar, você já vai ter excelentes resultados. Uma outra boa prática é você especificar a saída. Como é que você quer a saída do texto? Já pensou, você fala com o chat GPT, pede alguma coisa, pensando que ele vai te entregar em bullets, para você reaproveitar numa apresentação, e ele entrega texto corrido. Então, Aham. a saída no Create, esse é o type of output, ou seja, o tipo de saída. Na hora, diga, eu quero o resultado em bullet points, né, para poder usar no e-mail. Eu quero parágrafos concisos. Eu quero parágrafos longos, detalhados. Isso é uma excelente boa prática, Fernando. Bem bacana. Eu tenho mania de, no final de fazer um pedido, alguma coisa, pedir para ele ser mais objetivo, porque às vezes eu acho que não é tão objetivo assim. Mas bem legal essa dica do Create, eu não conhecia, né? E eu gosto dessa coisa de escrever um papel, assim, eu quero que você faça esse papel e tudo mais, eu acho que me ajuda bastante. Mas eu estou entendendo aqui que o ideal, então, é eu ter um prompt que ele é específico para o caso de uso que eu quero resolver, ou tem alguns prompts que deveriam ser mais, vou chamar de escaláveis, entre aspas, mas que deveriam ser mais genéricos, assim, eu escrevo um prompt e ele deveria funcionar em vários cenários. Então, você pode até usando a fórmula Create, você pode fazer com que ele seja escalável. Perceba que na fórmula Create, se eu pegar só o C, agindo como um tech leader com 20 anos de experiência em projetos da área petroleira. Veja que eu consigo colocar alguns placeholders, algumas substituições. Agindo como um tech leader, 20 anos de experiência na área de projetos petroleira. Agindo como um gerente de marketing, veja que eu substituí com 20 anos de experiência em projetos de marketing digital, em projetos de branding. Algumas partes, mesmo sendo um prompt que aparentemente é algo muito específico, mas algumas partes você consegue substituir, né? Se você estiver pensando no desenvolvimento de uma ferramenta automatizada para geração de prompts, você consegue otimizar e assim você conseguiria ganhar escala com esses prompts. Aham. Mas uma outra boa prática que eu gostaria de mencionar é sempre o seguinte: esse pensamento é muito válido, claro, você pensar em escalar, né? A gente precisa escalar nos nossos negócios, mas uma outra boa prática que eu diria, talvez seja uma escala em tamanho menor, é você ter um banco de prompts próprio. Eu tenho uma ferramenta, e aí pode ser o Notion, pode ser o Evernote, eu uso o Evernote, eu tenho um notebook lá que é o meu banco de prompts. Então, todo prompt que eu elaboro, ele não fica solto no chat GPT, no Midjourney, eu vou lá e coloco, categorizo. Então, às vezes, eu até para lembrar de alguma coisa, algum prompt que teve um resultado bem legal, eu dou o feedback, eu dou o meu próprio feedback, esse prompt foi jóia. Bacana. Então é interessante você ter um banco de prompts seu para poder realmente trabalhar melhor com a ferramenta. É um passo a mais, é como se fosse uma evolução a mais no seu uso, na sua maturidade com modelos de IA generativa. Pô, bem bacana. Eu nunca pensei em guardar os meus prompts. Normalmente, se eu escrevo em algum chat que eu gostei do resultado, eu copio aquele link e aí depois eu fico acessando ele para conseguir um resultado parecido, assim. E acho que na prática eu estou criando um banco pior, né? Porque poderia estar mais organizado, mas tem funcionado bem, assim. E eu acho que a importância de escrever um bom prompt, acho que está crescendo tanto que eu tenho visto até no LinkedIn, vi recentemente, e parece que, beleza, deixa eu dar uma procurada aqui para ver. Eu vi um monte de vaga de prompt engineering, né, assim, de engenharia de prompt mesmo. Isso realmente é uma profissão? Tem tanto trabalho assim para alguém fazer só isso hoje em dia? Ou não, isso, sei lá, a vaga que estão criando no hype. O senhor conhece um pouco desse mercado? Fernando, eu até anotei aqui, permita fazer uma consulta aqui, só para destacar no valor econômico no jornal Valor Econômico, acho que foi de janeiro, aqui, de 2 de janeiro de 2025, certo? Bem atualizada. A notícia falava: empresas criam novos cargos na área de tecnologia. E tem várias áreas que estão crescendo junto com a inteligência artificial, entre eles a área de segurança, cibersegurança. Mas tem aí essa notícia do Valor Econômico menciona engenheiro de prompt e engenheiro de machine learning. Engenheiro de machine learning é um carro que eu já ouvia falar, né, como cientista de dados, eu já ouvia falar há mais tempo. O engenheiro de machine learning da ciência de dados é o cara que vai focar só nos modelos. Beleza. Mas o engenheiro de prompt, sim, é uma profissão que está surgindo. Cada vez mais as empresas estão procurando. É o cara que tem a responsabilidade de
saber o que vai colocar no prompt, a parte ética, saber que ele não deve colocar tudo. Por exemplo, você não vai, no chat GPT, você não vai colocar o código da sua empresa. Acredite, já teve vários vazamentos de código da empresa. Então, se você utilizar, se você sabe usar o chat GPT, nas regras ele diz, olha, o que for colocado aqui pode ser utilizado para treinamento do modelo. Então, já teve gente que colocou token da empresa dentro do chat GPT, o que gerou vazamento disso de grandes empresas. Então, o engenheiro de prompt é o cara que sabe o que deve colocar e sabe o que não deve colocar. É o cara que sabe otimizar o tempo, no sentido de que ele não vai pedir nada genérico, ele sabe especificamente o que utilizar. Então, esse é um engenheiro de machine learning que, sim, está sendo buscado cada vez mais. Essa notícia, ela falava da Stefanini, deixa eu ver se é de Stefanini mesmo, é da Stefanini, que já tem um cargo de engenheiro de prompt, eu vou dizer o nome porque na notícia é público, a Jéssica Vieira dos Santos, né, que é engenheira de prompt da Stefanini. Então, é um cargo que está sendo bastante buscado. Eu tomei a iniciativa antes da nossa live, Fernando, de ir no Glassdoor, para ver como é que estava a demanda. No LinkedIn já tem busca por engenheiro de prompt. E se o pessoal tiver curioso aqui de saber valor, acho que deve estar todo mundo. Quem está curioso aqui de saber valor... Estou curioso já. Coloca um joinha aqui para você estar curioso de saber valor, quanto está ganhando um engenheiro de prompt, esse cargo novo. Engenheiro de prompt varia, claro, de empresa para empresa, mas eu já vi salário de 10 mil reais, 15 mil reais para engenheiro de prompt. Na área pública, Fernando, que eu acompanho também, eu sou servidor do Ministério Público, aqui do estado da Paraíba, onde eu trabalho também com ciência de dados, com IA e tudo mais, mas já existe cargo, empresa pública, com um cargo de cientista de dados, de inteligência artificial, né, que está ligado em engenharia de prompt, pagando salário de 35 mil reais em empresa pública. Então, assim, a área está muito aquecida, muito mesmo, e a gente está vendo essa dinâmica, né? Naturalmente, algumas profissões que deixam de existir, você não pegou, mas há tempos atrás existia o digitador. Então, era o cara que só fazia a inserção dos dados no sistema computacional. Hoje não se fala mais em digitador. Uhum. Não, eu cheguei a pegar. É algo que deixou de existir para surgirem outras profissões. Sim, interessante. Quem que é hoje esse engenheiro de prompt? É um profissional específico ou é sei lá, um engenheiro de machine learning que se especializou para isso? Ou não, é uma pessoa que aprendeu meio que na prática a criar? O senhor sabe como é que o pessoal escolhe esses engenheiros de prompt hoje? É bom você ter mencionado, até para a gente separar as duas, né? Eu falei das duas, engenheiro de machine learning e engenheiro de prompt. O engenheiro de machine learning é o cara que vai mergulhar nos modelos. Quando a gente fala de machine learning é uma parte da IA, ok. Mas o engenheiro de machine learning, ele vai mergulhar para saber qual o modelo de machine learning, de aprendizagem de máquina, é mais adequado para resolver o problema. Árvores de decisão, regressão logística, random forest, alguns dos modelos. Então, ele mergulha naquele modelo, nos parâmetros. O engenheiro de machine learning, ele não necessariamente ele tem conhecimento desses modelos, até porque o trabalho dele é nessa interação, nessa interface com os LLMs. E aí, o que é que ele deveria conhecer? Realmente as formas de conversar com essa IA para ter retorno, para ter resultado. Ele precisa conhecer as diversas ferramentas que existem, até para saber qual ferramenta. Muita gente pensa, Fernando, que o chat GPT ele serve para tudo, ele é bom em tudo. Não. Existem benchmarks, que são formas de você avaliar os modelos, né? E toda vez que é publicado um modelo novo, por exemplo, o DeepSeek R3, foi publicado agora há pouco, ele é publicado, o artigo dele, e é apresentado o benchmark, para dizer, olha, esse cara ele é bom em uma área específica, ele é bom na matemática, ou ele é bom em codificação. Por exemplo, para a gente aqui, né, nós somos programadores, eu sou programador também de uma vida inteira, nós programadores, o melhor modelo para desenvolver código, de acordo com esses benchmarks, não é o ChatGPT, o Claude. O Claude é hoje um dos melhores modelos para codificação, para auxiliar na codificação. Então, o engenheiro de prompt, ele vai ter essa interface entre a empresa e o LLM, vamos dizer assim, e ele precisa saber qual o melhor modelo para aquela determinada tarefa. Pô, muito bacana. Professor, eu só vou voltar aqui em algumas perguntas que o pessoal fez no chat, e elas foram subindo aqui, mas acho que tem uma pergunta da Priscila que tem alguma maneira de trabalhar
com aquele banco de prompt, né? Algo escalável. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, Priscila, mas eu estou entendendo que você quer ver se você consegue usar os seus prompts do seu banco de alguma outra forma, é isso? Talvez seja isso. Se for isso, né, e depois esclarece a gente direitinho, Priscila, eu faria como eu disse, né, a gente precisa pegar o prompt, que de toda forma, apesar de ser texto, linguagem natural, mas tem algumas partes que são substituíveis. Se eu pegar novamente um prompt, cuja primeira parte seja agindo como um tech lead com 20 anos de experiência em projeto X, eu posso substituir aquilo ali por agindo como um gerente de marketing com tantos anos de experiência em projetos Y, agindo como um promotor de justiça com vários anos em atuação de processo da área de infância. Perceba que tem 3 partes ali que podem ser substituídas para poder elaborar um bom prompt. A grande questão é que essas partes elas estejam ali, elas existam, para que o modelo possa entender melhor, compreender melhor o que a gente está querendo. Muito bom. E teve uma outra pergunta também aqui do Arimateia sobre o método ali que o senhor ensinou, o Create, se ele funciona bem na versão gratuita do ChatGPT. Ele funciona bem na versão gratuita, na versão paga, eu já testei nas duas. O que vai acontecer é o seguinte, alguns outros modelos talvez não performem tão bem com todos esses itens do Create. Create é uma das formas, existem várias outras. Por isso que é até interessante na experiência você saber, olha, eu peguei o Create, que funciona para mim perfeito no ChatGPT, perfeito no sentido que ele sempre traz bons resultados próximos do que eu quero, e apliquei da mesma forma no Claude. Pode ser que ele não traga da mesma forma os meus resultados, até porque são formas de processar informação diferentes. Peguei e apliquei da mesma forma no Copilot da Microsoft. Pode ser que não. E aí cabe uma pesquisa. Veja só, Fernando, e o colega que perguntou, as boas práticas permanecem. Não ser vago, descrever, dar um contexto, todas essas boas práticas se mantêm. O que vai mudar é que, ao invés de usar todos os itens do Create, talvez eu vá usar um outro, talvez eu tenha que dar mais exemplos no Copilot para ele saber o que eu quero. Então, isso vai ter um pouquinho dessa variação. Mais uma vez, a gente está enxergando aí a atuação do engenheiro de prompt. Muito bacana. E aí, aproveitando, já fazendo a terceira pergunta aqui que a Andressa tinha mandado, que foi sobre a formação desses engenheiros de prompt, né? Qual que é a formação desses profissionais? Apenas na gringa ou no Brasil já tem algo substancial também? Ela perguntou. Você vai encontrar hoje, falando de, até me permita falar, e aí depois tem uma surpresa, Fernando, que eu tenho para todo mundo, né? Até combinou, tem a surpresa para vocês relacionados a como aprender mais e tudo mais. Quem ficar até o final da live, a gente vai revelar essa surpresa no final, certo? Mas falando sobre capacitações, hoje em dia no Brasil estão surgindo cada vez mais excelentes capacitações em inteligência artificial e em ciência de dados. E aí não só a capacitação em si, mas se você quiser fazer uma graduação hoje em inteligência artificial, eu sei que a Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz o meu mestrado, fiz o doutorado, tem hoje uma graduação em inteligência artificial. 4 anos e meio, 9 períodos, então bem robusta, focada em inteligência artificial. A Universidade Federal da Paraíba, a FGV, já tem graduação em ciência de dados, eu acho que é a coisa de 3, 4 anos. Então, elas estão surgindo. Então, respondendo a pergunta delas, não precisa só ir para a gringa. No Brasil tem várias graduações, capacitações surgindo, coisas muito interessantes. E no final, fica até o final que tem uma surpresa para vocês com relação à capacitação. Pô, bem bacana. E sobre engenharia de prompt como um todo, é algo que as pessoas podem usar, assim, pelo menos eu entendo que eu posso usar no meu dia a dia, hoje, na minha profissão, mas serve para alguma profissão em específico ou não? Tem algum tipo de profissão que aproveita mais esse tipo de conhecimento e outros talvez nem tanto? Eu responderia essa pergunta, Fernando, com a outra pergunta. Você consegue me dizer hoje, você consegue enxergar a curto e médio prazo alguma profissão que não se beneficiaria do uso de IA generativas? Eu não consigo. Até quando eu penso em alguma coisa mais relacionada a coisas manuais, assim, né? Por exemplo, sei lá, cabeleireiro, por exemplo. Eu imagino que possa ajudar em toda a organização do salão ou, sei lá, atendimento de clientes, né? Eu acho que todo o resto ali, talvez não na hora de cortar, mas acho que tem várias dessas profissões que são manuais, assim,
que são mais artísticas também, elas têm, em algum nível, algum ganho com IA generativo. Uma vez eu vi um meme, Fernando, que era logo, acho que um ano e pouco do ChatGPT, saiu um meme, talvez você tenha visto, que era um prédio inacabado e o meme era, vai lá, ChatGPT, termina o prédio. Veja só, beleza. Aí o ChatGPT não vai sair, não vai materializar para terminar o prédio, mas ele vai ajudar no projeto, ele vai ajudar na parte arquitetônica. Eu estou falando de ChatGPT como modelos LLM de forma geral, mas imagina a parte arquitetônica. Então, Fernando, a gente tem arquitetos que se beneficiam de IAs, de vídeo, de imagem, para gerar arquiteturas, né, modelos arquitetônicos que eles possam se inspirar, não exatamente dentro do padrão, mas possam se inspirar. Para conversar com essas IAs, eles vão precisar de saber prompt, engenharia de prompt. Profissionais de marketing, profissionais de saúde, profissionais de segurança. Eu não consigo ver, junto com você, um profissional que não se beneficiaria, da engenharia de prompt, porque a ideia é que, basicamente, a gente está vivendo essa revolução, aí chegando em diversas áreas, professores precisando, os alunos, então os professores estão precisando para poder saber lidar com os alunos, né? A nossa geração Z. Então eu não consigo ver hoje quem não se beneficiaria de saber conversar com as IAs, e conversar com as IAs a gente fala de engenharia de prompt. Interessantíssimo. Isso até me lembrou agora. Esses dias eu fui na ótica e o dono da ótica, a gente estava conversando, eu acabei falando o que eu fazia para ele, né? A minha profissão e tal, e ele começou a falar de inteligência artificial, assim. E ele falou que ele usou para tudo, que ele tinha acabado de montar aquela loja, que ele usou tanto para desenhar a loja, né, como que ele queria e tal, e até fez uma arte, tem uma arte aplicada na parede, assim, Olha, e ele falou que ele montou a arte com IA. Eu falei, caramba, tipo, é nesse nível que a gente está, assim, né? O dono da ótica fez a arquitetura ali, parte da arquitetura usando IA. veja, democratização, ele não precisa hoje. Essa foi a grande sacada do ChatGPT e de outros, não era o único que estava sendo construído. Foi a democratização, o cara não precisa necessariamente do background técnico, ele não precisa entender de programação, mas ele precisa entender da área dele para saber o que perguntar. E precisa entender e conhecer uma forma de melhor perguntar. Bem bacana, bem bacana. E, então, eu nem vou perguntar se é importante para um programador, para um tech lead, saber engenharia de prompt. Fernando, eu vejo em dois aspectos importantes para um programador, para um tech lead. O primeiro aspecto é o seguinte: se você é programador e você está construindo IAs, softwares com IA generativa, e a gente vai falar de frameworks como o LangChain, né, que pode fazer essa integração. Eu posso escrever código como programador fazendo acesso direto à API do Gemini, ou Gemini, né, Gemini, da própria OpenAI, do próprio DeepSeek. Então, no primeiro aspecto que eu, como programador, preciso saber engenharia de prompt, porque eu preciso escrever os comandos e, entre outras coisas, eu preciso saber qual o prompt que eu vou inserir no meu código para poder ter o retorno da API lá da OpenAI. Então, primeiro aspecto, eu preciso saber engenharia de prompt para poder conversar com elas. O segundo aspecto, Fernando, eu vejo um crescimento muito grande e essa semana eu ouvi falar de uma IDE, eu uso VS Code, eu acho que a maioria de nós usa VS Code, né? Foi algo que surgiu. Mas acredito, Fernando, eu usei Eclipse durante muito tempo, né? Muito conhecido na área de Java. E tinha outra que se usava. Meu professor me fez. Meu professor de Java me fez aprender numa IDE que ele não tinha o autocompletar, Fernando. Pra você ver como faz tempo, né? 2000. Ele entendia que a gente deveria saber todo o nome das funções. Já pensou que loucura? Hoje em dia é impensável, né? Mas naquela época tinha isso. Então já trabalhei numa IDE que nem fazia o autocompletar. Mas hoje em dia, cada vez as ideias estão melhores. Tem uma ideia que surgiu já há um tempo, mas eu fiquei sabendo essa semana, que chama Cursor. A Cursor, ela vem integrada com um modelo de inteligência artificial generativa, e o objetivo dela é te ajudar a escrever parte do código. Aí eu fico pensando, eu, como você, talvez, muitos dos seus ouvintes aqui, já escreveram muito CRUD, né? Create, read, update, delete. E de toda forma, é um trabalho maçante. É preciso ser feito porque a estrutura precisa, mas é algo que um programador mais novato possa fazer, né? Diversas outras partes da construção do software, da arquitetura, que são repetitivas. Imagine você poder contar com um agente de IA generativa dentro, integrado com o seu IDE, você não precisa ficar saindo, essa integração é outra parte importantíssima para isso dar certo,
e que você simplesmente diga, faça os CRUDs das entidades X, Y, Z e tal, e ele prepara aquele código, um monte. Então, o cursor é uma IDE muitíssimo parecida, foi um fork, na verdade, do VS Code, então você não vai estranhar a migração, e que vem com uma inteligência artificial para te ajudar na codificação. O GitHub Copilot foi algo que era anterior. Eu cheguei a experimentar um pouco, trabalhando um pouco com TypeScript, GitHub Copilot. Então ajuda muito, é uma mão na roda isso aí. Então eu vejo, se você, mas eu sou programador raiz, eu vejo, então você, talvez se você é programador raiz, como eu já vi muita gente dizer, vai escrever lá no Edit do Windows, né, que não tem nada, é só aquela tela. Veja só, você vai fazer o software? Vai, mas você vai demorar muito mais tempo. A gente não tem tempo a perder. O programador não tem tempo a perder. Principalmente a gente aqui no Brasil, que você sabe, concorrendo com o mundo inteiro, né, indianos e chineses. Então a gente precisa de algo que nos dê realmente essa agilidade, esse poder de entrega. É verdade. Bem bacana. Eu vi esses dias no Twitter, ou no X agora, né? Não é mais Twitter, mas teve uma pessoa que ela nem não se declarou como programadora de fato, mas ela fez um jogo completamente, um jogo multiplayer de uns bichinhos que voam e atiram um no outro, e fez só usando inteligência artificial, né? Não fez nenhuma linha de código e estava suportando lá um monte de gente online, né? Então, assim, foi bem marcante, né? Quando eu vi, eu falei, caramba, meu, a gente já está nesse nível, assim. E algumas outras ferramentas também, né? Esses dias, um amigo me apresentou o V0. E quando eu vi, eu falei, meu, isso aqui é absurdo, né? Você consegue tanto pegar um site que você já tem e pedir para ele fazer uma modificação, e ele gera todo o código ali em React funcionando, assim, e funcionando bem, ou escrever alguma coisa do zero, né? Então eu pedi para ele escrever alguma coisa do zero lá para ver como é que ficava, né? Então uma página de vendas, como que ele faria tais coisas, e ele fez e ficou, pô, melhor do que muita coisa que eu já paguei para ser feita. Né? Então eu falei, caramba, tá impressionante isso aqui. Então acho que para o pessoal que é da área da computação, não tem escolha, tem que usar, né? Porque se a gente não utilizar, você vai ser substituído por alguém que está utilizando. Acho que essa que é a grande substituição para acontecer, né? Exato. E veja, Fernando, o que é que eu acredito? Teve uma colega, que foi a Priscila, que ela disse assim, não vai substituir os profissionais de excelência. O uso dessa parte de excelência foi fantástico da parte dela. Não sei se foi a Priscila, alguém que está nos ouvindo aqui, foi fantástico. Eu já escrevi um texto, eu gosto de escrever, sou cronista, escrevi alguns textos no LinkedIn, onde eu falei, o título do texto do LinkedIn é Elevando o Sarrafo. Na minha concepção, essas ferramentas surgem não para substituir o escritor, mas para enxugar ou para realmente descartar aqueles escritores medianos, aqueles escritores que escrevem textos genéricos, sabe, que não leva a nada. A gente pode trazer isso para a nossa realidade como programador. Se você é um programador que não se dá o trabalho de estudar, de aprender, de buscar, de entender padrões de projeto, de entender antipadrões, você vai ficar para trás. Só que isso acontecia no mercado. Hoje em dia vai acontecer por uma IA que vai te substituir. Então, se você é um programador de excelência, se você gosta de estudar, se você gosta da área, se você realmente é alguém de padrão elevado, de sarrafo mesmo, você não vai ter medo de uma IA. Você falou, ela entregou muita coisa, mas a gente sabe da engenharia de software que ainda tem muito mais coisa a ser feita, a ser construída. Então, novamente, como eu concordo com o que você falou, não é ser substituído, é ser substituído por um profissional que conhece IA. Precisamos conhecer, precisa abraçar a tecnologia, pessoal. Pô, bem bacana, gostei muito. Vou puxar a pergunta que o Victor fez aqui no chat, né? Considerando essas novas versões de AIs, que são teoricamente mais potentes, o senhor vê alguma necessidade de mudar os prompts que a gente já utiliza? Você vai ver, foi o Vitor, né? Vitor, você vai ver que até pela forma como eles são construídos, todos usam arquiteturas de redes neurais, LLMs, são baseados em transformers, né, que foi a grande revolução daquela tecnologia que eu falei no início, né, processamento de linguagem natural para cá, mas mesmo assim a forma de treinar são diferentes. A forma de treinar, o acesso às bases de dados são diferentes. O ChatGPT foi treinado com boa parte de informações de tutoriais de internet.
Então, ele é muito orientado a tarefas, a criação de tarefa. Então, sim, Vitor, ainda assim, eles crescendo, a forma como você escreve prompt para um, para outro, ela pode variar. O mesmo prompt, ele não necessariamente vai funcionar da mesma forma para as IA generativas de texto, por exemplo. As de vídeo, então, precisam de coisas bem específicas, de vídeo e de imagem, mas as de texto não necessariamente. Você ainda precisa conhecer, experimentar, verificar o que está funcionando no chat GPT e guardar no seu banco de prompts, o que está funcionando no Claude para pedir código e guardar no seu banco de prompt, e assim vai para cada uma delas. Pô, muito legal mesmo. E eu vou fazer uma pergunta, talvez seja uma meta pergunta, assim, mas sobre engenharia de prompt, né? Quem trabalha com engenharia de prompt hoje em dia, tem alguma ferramenta que a pessoa usa sem ser a própria IA que ela está usando? Tem algum avanço tecnológico que o senhor tem visto nessa área, assim, que vai facilitar a vida de quem está trabalhando com engenharia de prompt exclusivamente? Tem algumas ferramentas comerciais, eu não queria dizer o nome de ferramentas em si, ferramenta comercial, mas eu vou dizer o que é que ela faz, certo? Ela faz. No final das contas, essas ferramentas, elas têm um banco de prompts já preparado, certo? Quando você diz assim, existe alguma ferramenta? Existe algumas, eu não lembro especificamente, promptengineer.io, alguma coisa do tipo, mas basicamente o que é que elas vão fazer? Ao invés de dizer o nome da ferramenta, eu vou dizer o que é que elas fazem. Elas vão ter um banco de prompts que pode ser reutilizável. Então, quando você quiser atuar ou fazer perguntas como um engenheiro de software, então tem um banco de prompts que já criou personas, várias personas do engenheiro de software, que você basicamente só vai escolher o papel, vai escolher a sua requisição, vai clicar no tipo de saída. Veja que as ferramentas, no final das contas, elas vão só orientar você por um fluxo. Se você trabalha com Create, essas ferramentas vão basicamente orientar você pelo Create ou por alguma outra forma. E vão ter capacidades que, por exemplo, o ChatGPT não tem. Tem uma ferramenta no mercado brasileiro, uma grande startup, que o que ela fez de forma muito inteligente foi criar essa estrutura de prompts, criar coisas que o ChatGPT não tem, como, por exemplo, a forma como você administra os prompts, você guarda, administra e tudo mais, e a forma de você integrar todas as IAs numa só. Se eu disse a vocês que o ChatGPT é muito bom para um tipo de tarefa, mas o Claude é melhor de programação, então, assim, eu vou precisar ter duas assinaturas. Então, algumas dessas ferramentas fazem o quê? Elas cobram uma assinatura, mas te dão todos esses serviços juntos e também essa gestão do prompt, que basicamente é um banco de prompts para você reutilizar. Muito legal. Ô, professor, a gente está se encaminhando aqui para o final já, né? Eu queria te perguntar onde que a gente pode aprender mais, né? Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, né? Quais cursos, comunidades, quais recursos que tem para a pessoa conseguir iniciar e evoluir na engenharia de prompt. Fernando, naturalmente, como sendo um tema muito falado, né? A gente até, eu não queria usar o termo hype, porque hype acaba passando um termo mais pejorativo, né? Como se fosse algo que vai surgir e vai embora. Não Perfeito. acredito que seja um hype, eu acredito que a gente está vivenciando isso e a gente verifica isso não só pela nossa área técnica, mas o impacto que isso tem em várias áreas de mercado. Veja que o surgimento de um DeepSeek derrubou as maiores empresas dos Estados Unidos e outras do mundo. Então, realmente não é uma coisa que veio, não é um hype, não é uma coisa que veio só para ficar. Só para ver, é uma coisa que veio para ficar, né? Não veio só Uhum. para ir embora. Então, naturalmente, existem diversos grupos que você pode trabalhar. Tem vários cursos gratuitos e muito material sendo produzido no YouTube. Mas qual é a questão desse material que acaba sendo produzido no YouTube? Eu tenho também, eu tenho um canal do YouTube, se eu puder depois Claro, divulgar. Eu tenho um canal por do favor, YouTube. já divulga, porque acho que vai ser muito legal. Eu também quero conhecer seu No canal no YouTube, YouTube. no YouTube vocês vão procurar Jefferson Barbosa. O nick arroba Jefferson com J2F F Barbosa, então Jefferson F Barbosa, que é o mesmo do Instagram, né, que a gente está aqui agora, arroba Jefferson F Barbosa. Mas como eu disse, eu tenho material no YouTube, mas a questão do YouTube é que ele traz muito material solto, né? Acaba tendo muito vídeo que não tem conexão com a outra. Por isso a importância de você ter acesso a um curso e algo que você possa realmente ter um caminho, alguém que te dite um caminho. Por isso que eu estou lançando, Fernando, 2 workshops, certo? 2 workshops. E eu consegui, para quem ficou até agora no final, eu consegui um desconto especial para vocês.
um desconto de 15% nesses dois workshops, né, aplicável a cada um deles. Show de Então bola. acaba sendo cumulativo. Então você vai escrever, eu vou botar aqui para vocês, Tech Lead 15, certo? Eu tenho só que ver, Fernando, como é que eu faço para compartilhar aqui nesse chat os links, né, para o curso. Ou até, não sei se você mandaria depois esse curso. Mas Eu são posso dois publicar workshops. aqui depois, com certeza eu publico aqui para o pessoal depois. Perfeito. Então, está garantido para vocês. São dois workshops. O primeiro workshop é um workshop de conversação com IAs. É um workshop que a gente vai aprender desde o conceito, o que é inteligência artificial, o que é inteligência artificial generativa, e até passando pela criação de uma conta no ChatGPT e, principalmente, vários exemplos trabalhando prompts com o método Create, passando por cada uma das etapas. O Create eu só falei do C, do R e do Type of Output, mas tem várias partes do Create que ajudam cada vez a melhorar mais o seu processo. Eu vou falar sobre ética e inteligência artificial, né? Quando saber, quando usar. Tem uma forma, Fernando, de você desabilitar o uso dos seus dados pelo ChatGPT que poucas pessoas sabem. Eu mostro isso nesse curso também. Então, primeiro é um prompt de conversação com IAs, primeiro é um workshop de conversação com IAs, para a gente ver engenharia de prompt, e o segundo é um workshop sobre agentes inteligentes. Vejam só, muito se diz que a próxima era da inteligência artificial é a era agêntica. Né? Veja só, muito se diz, eu escuto isso desde o ano passado, a gente pode dizer que a gente já vive essa era de agentes inteligentes. Então, se você perguntar, em algumas palestras eu até digo, pergunto, quem acha que o ChatGPT é um agente inteligente? Uma parte acha que sim, a boa parte, na verdade, outras que não. Eu explico que não. Por que o ChatGPT ele não é um agente inteligente? Porque se eu pedir ao ChatGPT nesse momento, ChatGPT, mande um e-mail para o Fernando e faça uma entrada na agenda do Fernando para que a gente possa discutir o resultado do e-mail na data tal e tudo mais. O ChatGPT não vai sair daquela infraestrutura. O ChatGPT tem forma de você integrar alguns plugins, sim, mas de forma geral ele não é considerado um agente inteligente. Nesse segundo workshop, eu falo sobre agentes inteligentes. Vai usar uma ferramenta chamada N8N, ou N8N, que é um framework que por trás tem o LangChain, mas que ele permite que a gente crie fluxos de agentes inteligentes sem escrever código, sem escrever uma única linha de código. E mesmo assim, quem quiser reaproveitar seus códigos, tem forma de você colocar, mas o foco é sem código. Então, o primeiro workshop, que está valendo Tech Lead 15, sobre conversação com IAs, engenharia de prompt, e o segundo workshop sobre agentes inteligentes. Eu preciso fazer os dois? Veja só, o primeiro fala sobre engenharia de prompt e aí você a gente não fala nada sobre agentes inteligentes. O segundo tem um pouquinho, se você faz só o segundo, ele tem um pouquinho sobre agentes inteligentes, tanto que eu não desenvolvo a fórmula Create, mas para configurar o agente inteligente ele precisa conhecer um pouquinho de prompt, e aí tem essa evolução maior que são os agentes inteligentes. Se você quiser fazer os dois também, o link que eu vou mandar para o Fernando tem um combo que você também aplica esse desconto no combo, então você pode fazer os dois. Então, de forma separada, os dois. A primeira turma, que é do agentes da engenharia de prompt, conversação com IAs, já começa esse sábado, o próximo, se eu não me engano, dia 15 e dia 12. Todos esses dois workshops são online, então você faz logo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e ao vivo, junto comigo, Que bacana. uma manhã de sábado inteira. São 8 horas, 4 horas no sábado, 4 horas no próximo sábado, certo? Sempre esse formato, ok? Pô, bem bacana mesmo. Que legal, professor. Obrigado pelo presente aí para a turma, para o pessoal aqui do meu Instagram. Acho que o pessoal vai gostar muito. Eu vou compartilhar os links, tanto nos stories quanto na lista de e-mails, né? Então, o pessoal que está inscrito, acho que a maioria já deve estar inscrito lá. Vou mandar também, acho que vai ser bem bacana. E parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória, achei muito legal. O papo hoje foi muito bacana, eu aprendi muito. E acho que é um assunto que, a gente precisa explorar mais. A gente está falando um pouco sobre isso como um todo. A gente já está em 2025, já estamos 2-3 anos aí com um monte de LLMs, o pessoal usando todo dia. A gente tem que aprender a usar certo. Vejo muita gente que começou e parou porque não teve a insistência de ir atrás de aprender mais sobre os prompts, né? Acho que também essa parte que o senhor comentou agora de agentes de IA está começando a fazer cada vez mais sentido e é onde a gente ganha muito o jogo, assim.
na automação mesmo, que eu estou vendo que é onde vai mudar realmente a eficiência tanto da pessoa física quanto da empresa. Eu tenho muita coisa, eu tenho muita automação das minhas próprias coisas, né? Hoje eu trabalho sozinho aqui, né, na parte dos meus cursos, né? Já tive equipe e agora eu estou sem equipe. Então eu automatizei muita coisa para conseguir andar. E é impressionante assim o quanto a inteligência artificial ajuda a gente no dia a dia. Pois Professor, é. muito obrigado. Eu estou muito feliz pelo seu tempo aqui, pela sua disponibilidade. Se o senhor quiser dar mais algum recado final, fica à vontade aqui para o pessoal. Só para finalizar, Fernando, realmente, assim, dizer também que você está de parabéns por manter essa comunidade, uma comunidade ativa. Eu dei, principalmente relacionado a esse tema, eu dei uma olhada em alguns, venho acompanhando seu trabalho, eu dei uma olhada em alguns materiais. Eu gostei bastante quando você fala e foca, né? Seu curso foca nisso, de você, você coloca em prática o conselho que eu recebi tempos atrás. Da gente, como programador, levantar a cabeça, olhar em volta, aprender um pouco, aprender um pouco sobre o negócio também, né? Então pode ser só focado. Então, só focado na tecnologia, na programação, né? Tem muita coisa para a gente beber e para a gente respirar. Então, parabéns pela comunidade, certo? Parabéns por todo o seu trabalho, ok? É um prazer estar com você. Obrigado. O prazer foi meu. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal que ficou até o final. Valeu. Vai continuar gravado. Vou postar daqui a pouco aqui no Instagram. Obrigado, pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Até mais.